Eu gostaria de começar com uma frase que é absolutamente fundamental para entender o que está acontecendo no Brasil. Eu vou dizer ela um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Gnoseste tenaleteia, kai realeteia, eleuterosia remas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assumiu o cargo em janeiro de 2019, deixou claro para o mundo que a política externa brasileira tinha mudado. Em seu discurso de posse, atacou o globalismo e o Foro de São Paulo e enalteceu as relações com Estados Unidos e Israel. Por muito tempo o Brasil dizia o que achava que devia dizer. Era um país que falava para agradar os administradores da ordem global. Queríamos ser um bom aluno na escola do globalismo e achávamos que isso era tudo. Éramos um país inferior, aplicando a classificação de Fernando Pessoa. O interesse no alinhamento com os americanos ficou claro no primeiro ano de governo, tanto que o presidente Jair Bolsonaro tentou nomear o próprio filho, Eduardo, embaixador em Washington. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. No entanto, o pragmatismo econômico e pressões do setor produtivo obrigaram o presidente a rever seus conceitos sobre outros parceiros comerciais como a China. A China cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. O nosso governo vai cada vez mais tratar com o devido carinho, respeito e consideração esse gesto do governo chinês. Na América do Sul, o ano foi marcado por protestos em países governados por aliados de Bolsonaro, como Chile, Equador e Colômbia. E na Argentina, a eleição do peronista Alberto Fernandes não agradou ao presidente brasileiro. Agora caberá aos governos sul-americanos ratificar ou não os termos do acordo de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia, apontado como uma das grandes vitórias da diplomacia brasileira em 2019. 2020 terá ainda outros desafios, como a consolidação do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e os resultados do processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump e as eleições nos Estados Unidos. Qual é o balanço da política externa brasileira em 2019? Como o mundo vai afetar o Brasil no ano que começa? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com a editora de mundo Cláudia Antunes e com o colunista Guga Chakra, que fala de Nova York. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Cláudia Antunes, o ano começa em 2019 com uma mudança de eixo na nossa política externa, não apenas o governo mudou, mas também houve uma mudança completa na forma de fazer política externa pelo ministro Ernesto Araújo. No que ela deu nesse primeiro ano? Então, a política externa, o Bolsonaro sempre dizia na campanha que ele ia fazer uma política externa não ideológica, né? Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. O que é meio uma impossibilidade, porque toda política externa reflete a orientação político-ideológica do seu governo, mas é um fato que a política externa dele ela é mais ideológica do que nunca foi. E começando por Ernesto Araújo, o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Em 1º de janeiro de 2019, nosso país inaugurou um novo ciclo de sua política externa, comprometido com o pragmatismo, a proatividade e o fim das barreiras ideológicas impostas em governos passados. Que passou a exercer uma função também um pouco ali, principalmente alguns temas, como a relação internacional com essa direita populista. O Lula tinha o Marco Aurélio Garcia, depois a Dilma teve como tal de um assessor especial. O Eduardo Bolsonaro entra nessa vaga? O Marco Aurélio Garcia, vamos dizer assim, do Bolsonaro é o Felipe Martins, né? Então não seria o caso, por exemplo, de simplesmente se entregar nos braços dos americanos. Eu acho que uma experiência interessante de se reproduzir é exatamente quando a gente tinha ali a Alemanha nazista de um lado e os países aliados do outro, que é a tentativa de você, ora, sinalizar para um lado, ora, sinalizar para o outro, usando isso como instrumento de barganha para conseguir
avançar o nosso interesse nacional. Que é então, um jovem formado em relações internacionais e que também é muito próximo, dizem que ter sido um aluno exemplar do Olavo de Carvalho. Então, também... Quem é que dá as cartas, afinal, na política externa, Cláudia? É o ministro? É o Felipe Martins? É o Olavo de Carvalho? É o Eduardo Bolsonaro? Ou é confuso? Eu acho que depende. Eu acho que depende do que está se definindo, porque também vamos dizer, a ala militar e a ala comercial, econômica, principalmente o Ministério da Agricultura, também tem uma certa influência nos rumos da política externa, tanto que determinaram uma mudança de posição importante em relação, por exemplo, à China, né? E foi o pragmatismo, aliás, que permitiu esse primeiro passo, primeira etapa de um acordo entre China e Estados Unidos agora no final do ano de 2019. Também que, isso é bom observar, já mudando para os Estados Unidos um pouco, que o Bolsonaro, desde o início, não só o Bolsonaro, mas o Ernesto Araújo, declararam a sua grande admiração por Trump, né? O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos. E o Brasil de hoje quer o povo americano, os empresários americanos ao nosso lado. Que criou uma grande ruptura no sistema internacional estabelecido pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, a fazer um governo muito mais nacionalista, protecionista, a usar as tarifas como um instrumento que vai além da guerra comercial, como um instrumento de poder americano, né, nessas disputas internacionais. E, curiosamente, por exemplo, foi a China que atendeu ao apelo do Brasil e participou do leilão importante do pré-sal. Pelo segundo dia seguido, um leilão do pré-sal acabou sem disputa. Dos 5 blocos oferecidos, apenas um foi arrematado. A Petrobras, com 80% de participação num consórcio com a chinesa CNODC, levou o bloco de Aran, na Bacia de Santos. Agora, Cláudia, falando um pouquinho de América do Sul, foi um ano muito conturbado aqui na região, com protestos no Chile, na Colômbia, no Equador, na Argentina, a vitória de um presidente de esquerda, né, não aliado com o governo Bolsonaro. Como é que o Brasil se posiciona nesse contexto da América do Sul? Esse alinhamento brasileiro com os Estados Unidos, ele teve um reflexo muito grande na política brasileira para a América do Sul. Por exemplo, na questão da Venezuela, com uma política muito próxima e por reflexo, também na questão de Cuba, é bom lembrar que em 2019, pela primeira vez em 27 anos, o Brasil foi um dos únicos 3 países que na ONU votaram a favor do embargo a Cuba. Os únicos 3 países de 199. Brasil, Estados Unidos e Israel. Criou um alinhamento inédito, assim, na política para a região, e aí ele perdeu uma coisa que já tinha, não começou no governo Bolsonaro, já, na verdade, já vinha um pouco do governo Dilma, que por causa de todas as crises e do interesse muito menor dela por política externa já vinha acontecendo, perdeu o seu papel de coordenação regional, e de mediação regional. Inclusive na posição em relação à Argentina, que elegeu um governo não de esquerda, mas de centro-esquerda. E a reação brasileira do governo, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ministro Ernesto Araújo, a vitória do Alberto Fernandes, a vitória legítima eleitoral, foi uma coisa que eu nunca vi o governo brasileiro fazer. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. Agora, na hora da posse, teve uma mudança de tom no momento que o presidente Bolsonaro encaminha o vice-presidente Hamilton Mourão numa sinalização de prestígio, de alguma forma. O que a gente pode esperar? E até a véspera da posse não estava definido se o Brasil mandaria alguém ou não mandaria. Chegou a dizer que não mandaria ninguém e em cima da hora o Brasil acabou enviando o vice-presidente Mourão e deu uma acalmada na situação. Embora outro dia, quando a Argentina anunciou o seu pacote econômico, o Bolsonaro não resiste, né? E fez uma comparação também no Twitter entre Argentina e Venezuela, insinuando sem dizer o que ele já tinha dito uma vez, que poderia os argentinos virem para o Brasil e tal. Cláudia, falando ainda de projeções para 2020, é um ano que começa com o Brexit. Finalmente, depois dessa novela toda de sai, não sai da União Europeia, agora um plano foi apresentado e aprovado. Com força política, né? Com a força política do Boris Johnson. What everybody wants to do is put Brexit behind us on January the 31st, then move on. Dada pelas urnas na eleição do final do ano, onde os trabalhistas se viram com a sua própria impopularidade, um fracasso completo.
faltava ao Boris Johnson, né? Ele começou, foi eleito primeiro-ministro em agosto, quando a Theresa May, antecessora dele do mesmo Partido Conservador, renunciou depois de não conseguir aprovar no parlamento... Várias vezes. 3 vezes, o acordo de transição que ela negociou com os europeus. Então, o Boris Johnson foi eleito para substituí-la só pelos 91 mil membros do Partido Conservador. Faltava ele a legitimidade que ele ganhou finalmente na eleição de 12 de dezembro, onde ele teve a maior vitória, deu ao Partido Conservador. Foi uma eleição sobre o Brexit e ele deu ao Partido Conservador a maior vitória desde 1987, quando a Margaret Thatcher era primeira-ministra e teve uma eleição geral. Então, depois de 10 meses depois do primeiro prazo, o Reino Unido finalmente vai sair da União Europeia no dia 31. Mas isso é só o começo, porque tem um período de transição de 1 ano, até o final de 2020. E aí um novo acordo comercial. Exatamente. Agora ele tem que negociar um novo acordo comercial. Como é que vão ser as bases desse novo acordo comercial? E ele precisa negociar esse novo acordo rápido, porque... só depois que ele negociar as bases do futuro comércio com os europeus, que compram metade das exportações britânicas, vão hoje para os países europeus. Então, é uma coisa delicada, porque você tem que, enfim, de uma certa forma, o Reino Unido também é dependente desse mercado. Enquanto ele não negociar esse acordo, ele não pode negociar a sua grande ambição, que eu não sei se vai ser muito fácil, que é negociar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O que a gente precisa ficar de olho para 2020? Nas crises aqui da região... No Chile, governo e oposição fecharam um acordo para realizar um plebiscito em abril do ano que vem. Os chilenos terão que dizer se querem uma nova Constituição e, caso queiram, de que forma a comissão constituinte deve ser formada. Acho que, embora a situação tenha dado uma acalmada, né, a região vive o refluxo, chegou no auge do refluxo, de um decréscimo, de uma desaceleração econômica que foi provocada pelo fim do boom das commodities e outras turbulências políticas aqui na América Latina em geral e do Sul especialmente. E essas revoltas populares que a gente viu, primeiro, elas são diferentes entre si, cada país desse é diferente, as razões, os contextos. Equador, um pouco na Colômbia, mas principalmente no Chile, elas são fruto dessa desaceleração e de outras questões importantes, quase permanentes da América do Sul e Latina, por exemplo, a desigualdade, que é a maior do mundo, segundo todos os índices, a ONU, a CEPAL, etc. Tem a eleição americana, importantíssima, né, que vai marcar todo o ano de 2020. Os Estados Unidos nunca tiveram tão divididos. Cláudia Antunes, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Valeu, Cláudia. Em 2020, né? Bom 2020 para todos nós. Para vocês também. Guga Chakra, o que dá para esperar desse ano de 2020, especialmente nos Estados Unidos, com uma eleição importantíssima pela frente? Olha, Roberto, é uma eleição completamente imprevisível. Todo mundo que fala, o Trump vai ganhar com certeza, ou o Trump vai perder com certeza, na verdade é o completo acaso que vai definir. Na última eleição, o Trump ganhou em Michigan, na Pensilvânia e também em Wisconsin, por uma diferença inferior a meio ponto percentual. Em Michigan, 10 mil votos apenas. Quer dizer, se houvesse uma mudança nesse meio ponto percentual, que em cada um, no caso de Michigan, 0,2, ele teria perdido a eleição no colégio eleitoral. Quer dizer, foi uma coisa assim, foi um acaso. Suave prometeu unir os Estados Unidos. Unify our great country. E disse que vai ser presidente para todos os americanos. I will be president for all Americans. Então a gente vai chegar em 2020 com uma eleição praticamente idêntica a 2016, os Estados Unidos completamente polarizados. O Trump tem uma base sólida que varia entre 40% e 44% de apoio. Se ele tiver mais para a margem superior, aumenta um pouco a probabilidade de ele sair vencedor, especialmente no colégio eleitoral. No voto popular vai ser difícil para o Trump, mas no
No colégio eleitoral ele tem chance, ele é favorito, um pouquinho favorito, pelo fato, óbvio, de ser incumbente, de economia tá boa. Mas ainda assim a popularidade dele para uma economia tão saudável como a atual é extremamente baixa, Roberto. Mas a grande questão ainda para decidir a eleição é a primária democrata, porque a gente nem sabe contra quem o Trump vai concorrer. Qual o risco maior para os democratas? Nenhum desses candidatos conseguir a maioria dos delegados e a gente chegar a uma broken convention, como eles chamam, que é uma convenção rachada, sem nenhum dos candidatos ter um número de delegados suficientes para consolidar a candidatura. Antes da eleição americana, você tem a conclusão desse processo de impeachment. A Câmara dos Deputados, né, o equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, aprovou o processo de impeachment. Naturalmente, isso ainda vai para o Senado. No momento em que sofria impeachment, então, ontem na Câmara, o presidente americano fazia um comício para a base dele. Nesse momento, ele criticou muito o processo e as pessoas envolvidas no processo e também indicou que será reeleito. O quanto que o Trump ainda pode sangrar por conta desse processo que, no final, provavelmente manterá o presidente no cargo? Olha, a popularidade do Trump praticamente não se alterou ao longo do processo de impeachment. Oscilou, mas oscilava antes por outros fatores, inclusive, não necessariamente o processo de impeachment. Portanto, a base dele não foi em nada afetada, mas, por outro lado, ele também não ganhou apoio. Diferentemente do Clinton, em 98... A ex-estagiária da Casa Branca, que teve um caso com o então presidente americano Bill Clinton, quebrou o silêncio de 10 anos e afirmou que se arrependeu do romance. Em um artigo que será publicado esta semana em uma revista americana, Mônica Lewinsky disse que Bill Clinton se aproveitou da situação, mas garantiu que a relação no fim da década de 90 foi consensual. Porque na época o Clinton até viu a popularidade dele subir um pouco, a do Trump não subiu, mas também não caiu. O impacto do impeachment na votação, na eleição presidencial deve ser marginal. E olha, Roberto, 100% dos eleitores americanos possuem opinião formada sobre o Trump. Ninguém está construindo a imagem do Trump. Todos já têm, inclusive muitos que votam nele, sabem que possivelmente ele cometeu abuso de poder na questão da Ucrânia, que cometeu obstrução do Congresso, mas avaliam que isso não é suficiente para afastar um presidente que eles consideram bom, que está tocando bem a economia, na visão deles, que cumpriu suas promessas em áreas como imigração, nomeou 2 juízes conservadores para a Suprema Corte, se for reeleito, nomeará mais, e também não colocou os Estados Unidos em nenhuma guerra. Mas a gente pode cravar que é difícil o Senado aprovar esse processo de impeachment, até porque tem maioria republicana, O Senado não vai aprovar o impeachment. O Senado não vai aprovar, porque o Senado é assim, você tem 53 senadores republicanos e 47 senadores democratas. Na verdade, 45 democratas e 2 independentes, incluindo Bernie Sanders. Os independentes são a esquerda do Partido Democrata e votam com o Partido Democrata. São ainda mais antirrepublicanos. Então, 53 a 47. Mas são necessários 2/3 dos votos no Senado. Portanto, 67 votos. Os democratas precisariam convencer 20 republicanos a votarem contra o Trump. Isso não vai acontecer. Agora, a gente está fazendo essa retrospectiva do ano na política externa, nos assuntos internacionais e dedicando uma boa parte aos Estados Unidos, não é à toa. O que significa essa eleição americana para o restante do mundo? Olha, é gigantesco, especialmente em um tema, que é a questão climática. Se o Trump for reeleito, os Estados Unidos sairão formalmente do Acordo de Paris. Ele já anunciou, mas a saída formal é no dia seguinte à eleição presidencial americana. Isso pode gerar um efeito dominó, outros países saírem, mas o fato dos Estados Unidos saírem desse acordo, não terem metas, sendo a maior economia do mundo, a maior potência mundial, vai enfraquecer de forma gigantesca o Acordo de Paris. Isso vai ter efeitos enormes para o futuro da humanidade. E nos outros temas, a política externa depende muito de uma série de questões que envolvem outros países, cenários distintos que possam se alterar, mas na questão do clima isso será
decisivo. Bom, também tem um reflexo imediato sobre o Brasil. O presidente Bolsonaro se apoia nessa aliança. Interno, respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoiou no passado, assim como foi feito comigo no Brasil, repetirá esse voto com toda certeza. Exato. A reeleição do Trump é muito importante para o Bolsonaro, porque se ganhar um democrata, o presidente brasileiro corre um risco de passar a ser tratado como pária pelos Estados Unidos, especialmente no tema do clima. Alguns candidatos democratas já formalmente criticaram o Bolsonaro, entre eles o Pete Buttigieg, o Mayor Pete, a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders. A imagem do Bolsonaro já é ruim em setores da sociedade americana. A gente não pode esquecer que até ele nem não conseguiram realizar um evento em homenagem ao Bolsonaro no Museu de História Natural aqui em Nova York, nem em nenhum outro lugar da cidade. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de não participar de uma cerimônia em Nova York no próximo dia 14 provocou um comentário irônico do prefeito da cidade, Bill de Blasio. Abre aspas, valentões normalmente não aguentam um tranco. Fecha aspas. Uma vitória democrata seria complicada para o presidente brasileiro. Já a reeleição do Trump fortaleceria bastante o Bolsonaro no Brasil. Guga Chakra, obrigada. Até a próxima. Obrigado e um feliz ano novo para vocês. Muito obrigado, Guga. Obrigado pelas colaborações ao longo de 2019. Certamente teremos mais em 2020. Um grande abraço. Um abraço. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.